Deus Santo, como é bom, Deus, te louvar e te adorar. Como é bom reconhecer a tua obra sobre as nossas vidas. Como é bom te ter como Senhor e Salvador de nossas vidas. Tem misericórdia de nós, Senhor, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, transgressões, tudo aquilo que nos impede de estar diante de Ti como verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Que possamos nos encontrar assim, Senhor, em perfeita condições de estar diante de Ti. Não nos deixa, Senhor, sair desse local, dessa reunião, desse culto a Ti, da mesma forma que entramos. Que as Tuas palavras, Senhor, possam tocar os nossos corações, possam nos fazer sempre reconhecer os nossos pecados, sempre entender que nesse mundo caído, somos mais tendenciosos a Te desobedecer do que a obedecer. Não nos deixa perder o temor a Ti, Senhor. Que sejamos constrangidos mais uma vez com as verdades da Tua palavra, tão atual para os nossos dias. Que todos que aqui estão, da criança ao idoso, do mais instruído ao menos instruído, se sinta em gratidão para contigo, por tamanho privilégio de cantar canções que diz quem Tu és, de ouvir palavras da Tua palavra, sendo lida, explicada e aplicada. Sê comigo, Deus. Mais uma vez eu te peço, que o Teu poder esteja sobre mim, que todos aqui sejam tocados no poder do Teu Espírito Santo, com as verdades aqui declaradas. Em nome de Jesus é que eu te peço e te rogo. Amém. Meus irmãos, mais um texto difícil, né? O contexto aqui... meu irmão, obrigado. O contexto aqui, meus irmãos, para a gente só lembrar, é da ira de Deus jurar por sua santidade. Deus jurar por sua santidade por dois motivos, que a gente viu no sermão passado. Como o próprio texto diz aqui, pela opressão que o povo de Deus adquiria, os seus luxos, os seus prazeres, em detrimento da vida das pessoas, do sangue das pessoas, da mão de obra, do ganho das pessoas. E, em segundo lugar, Deus jurou por sua santidade, pela hipocrisia desses mesmos que oprimiam, que iam à sua casa e ali, né, cultuava a Deus, do contrário que Deus tinha pedido a eles. Nós vimos que eles cultuavam de uma maneira que, a priori, não parecia ser errado. Eles faziam até além do que era pedido, mas eles faziam isso à custa e o desejo de saciar o seu ego. E fazia isso não diante de Deus, mas diante de imagem. Até aqui, meus irmãos, na profecia de Amós, Deus levanta o profeta Amós para ser instrumento de um chamamento ao arrependimento. Agora aqui nós vamos começar a ver que Deus não só levantou profetas para chamar o seu povo ao arrependimento, mas Ele usa das circunstâncias para chamar o seu povo ao arrependimento. Isso aqui, meus irmãos, trata de um Deus soberano que está por trás de todas as coisas. Normalmente, as pessoas querem associar que Deus está por trás só daquilo que é bênção, daquilo que é prazeroso, daquilo que é bom. Mas se você prestou atenção na leitura, nos versos iniciais aqui, Deus deixa bem claro que Ele também é o Deus soberano que está por trás também daquilo que nos faz mal, daquilo que nos causa mal.
E eu afirmo para os irmãos, quando isso vem da parte de Deus para os seus filhos, isso é graça, por mais que doa. Mas isso quando vem das mãos de Deus para aqueles que não são reconhecidos como seus filhos, aí, meus irmãos, é juízo. Juízo para condenação. É para endurecimento e não para quebrantamento. Como é que eu vou dividir o texto aí para os irmãos? Verso do 6 ao 11, as ações de Deus. Verso 6 ao 11, a obstinação do povo de Deus, dos escolhidos de Deus. E, verso 12 e 13, encontro marcado. E aqui eu já digo, o encontro marcado aqui não é mais para que eles se arrependam, mas agora é para que eles recebam a punição por um coração tão obstinado em afrontar a santidade de Deus. Então vamos começar mostrando as ações de Deus. Ele vai enumerar aqui várias formas, que aqui nada mais é do que Deus disciplinando o seu povo. Aqui nada mais é do que Deus chamando o seu povo ao arrependimento. Como eu disse, até então, Deus estava usando a boca do seu profeta para chamar o povo ao arrependimento. Vários discursos, ouçam, ouçam, ouçam. E Deus agora vai chamar para que eles vejam, lembrem, pensem, ponderem em tudo que já havia acontecido com eles. Tudo que eu vou citar agora, meus irmãos, por mais duro que seja, veio das mãos de Deus. Agora, repito para você, se você se reconhece como um cristão, como salvo na pessoa de Jesus Cristo, certamente o Espírito Santo aí vai convencer você que isso aqui é um ato gracioso de Deus. É Deus chamando ao arrependimento. Primeira coisa que o Senhor faz, verso 6. Na minha versão, dá início assim. Também, quem tem a versão NVI aí, talvez não, vai estar assim. Eu mesmo. A ideia de ser bem enfático com o que ele está querendo dizer. Querendo ser redundante, eu mesmo, eu mesmo. Eu porque eu. Querendo dizer que é Ele, Deus, que fez essas coisas aqui. Deus não tem nenhum problema em assumir isso. Alguns querem defender Deus daquilo que nós consideramos que é ruim, que é mal. Mas aqui Deus faz questão, quando ele começa dizendo eu mesmo, também. Ele não faz questão de esconder que é ele que faz essas coisas. E o que é que ele faz? Olha aí. Deixei que vocês ficassem sem ter o que mastigar em todas as suas cidades e com falta de pão em todos os lugares. Em algumas versões vai dizer, os dentes de vocês ficaram limpos. O que é que esse texto está dizendo, irmãos? Que Deus deixou faltar comida. Comida. A gente não vive sem comer. E Deus está dizendo, eu mesmo fiz isso. Eu deixei vocês sem comida. Escassez de comida. As pessoas comumente querem culpar qualquer tipo de desgraça, as hostas de Satanás, os demônios. Mas o texto aqui não cita em nenhum momento ele. Deus deixou que eles passassem fome. Verso 7 e 8. O que é que o Senhor vai dizer agora? Também eu mesmo, retive a chuva
faltando ainda 3 meses para a colheita. Fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra, não. Um campo teve chuva, mas outro que ficou sem chuva secou. Pessoas de 2 ou 3 cidades se dirigiam a outra cidade para beber água, sem conseguirem matar a sede. Deus, meus irmãos, fazendo isso aqui. Deixei vocês com fome, depois fiz parar de chover. Em um canto, choveu. Em outro, não. Eu atrapalhei o ciclo da colheita. Normalmente se colhia em junho. E aí o texto dá a ideia de que o Senhor impediu que a chuva viesse para que assim não gerasse fruto, para que assim não gerasse colheita e assim tivesse fome. E não só isso, seca ao ponto das pessoas ter que sair das suas cidades para procurar água para beber. O Senhor está falando para quem aqui? Para o seu povo que está vivendo do bom e do melhor. De alguma maneira, Deus está chamando a atenção deles para olharem para o passado. E o texto continua. Não só fome e escassez de comida, não só seca e falta de chuva, agora, o Senhor no verso 9, parece que vai piorando, né, irmãos? Olha o que o verso 9 diz. Eu os castiguei com crestamento e a ferrugem. Os gafanhotos devoraram, presta atenção nisso aqui, ó, as hortas, as vinhas, as figueiras e as oliveiras. Quando nós estávamos estudando Joel, a gente viu lá o poder dos gafanhotos. O que é que eles fizeram? A destruição. E aqui o Senhor deixa bem claro que foi uma destruição horrível. Crestamento. Um vento tão forte e frio que queimou, né, a plantação. E, além disso, os gafanhotos. O gafanhoto que ele coloca aqui, a palavra que está por trás de gafanhoto é devorador. É um gafanhoto grande, escuro, né, e que gosta de comer mesmo, devorar. Então o Senhor está dizendo aqui que ele mandou essa praga, ou essas pragas, para destruir as lavouras do seu povo e de todos que ali estavam. Parou aí? Não. Verso 10, verso 11. Olha o que é que o Senhor faz. Enviei a peste contra vocês. E aí qual é a relação que ele faz? Egito. O que deveria vir à cabeça deles, meus irmãos? Que o negócio não foi brinquedo. As pragas do Egito, as rãs, as úlceras, os animais todos morrendo. A mão de Deus pesou sobre um coração endurecido de Faraó. Olha aí, o Senhor dizendo, eu fiz com vocês o que eu fiz com um povo que escravizava vocês. O que é que ele fez? Enviei pestes contra vocês, assim como havia feito no Egito. Matei os seus jovens. O Senhor matou o jovem lá, no Egito. A espada. Deixei que seus cavalos fossem capturados. Cavalos dava a ideia de imponência, de poder, de estabilidade do exército, das forças. O Senhor diz, ó, levaram todos. E olha o que ele vai dizer mais aqui. E fiz com que o mau cheiro dos acampamentos chegassem aos seus narizes. O que é que significa? Que esses jovens que foram mortos, provavelmente em guerra, os cadáveres deles ficaram expostos. Não tiveram um enterro. Quem foi que fez tudo isso, irmãos? Deus fez tudo isso. E por que Deus está dizendo tudo isso para eles? Por que o Senhor está falando tudo isso para o seu povo, o povo escolhido?
Que coisa, meus irmãos. Por que que Deus está falando palavras tão difíceis, tão duras aqui? Doença, morte, destruição, verso 11. Praga, verso 9. Seca, falta de chuva, verso 7, verso 8. Fome, escassez, verso 6. Por que que Deus está dizendo tudo isso para esse povo? Provavelmente, meus irmãos, para mostrar para eles e para dizer para nós aqui como o pecado endurece o coração do indivíduo. Você já deve ter ouvido essa expressão aqui. Eu me lembro quando eu fiz o panorama de Amós, eu disse isso. E apontei para esse texto aqui. Você já deve ter ouvido alguém dizer assim: escolha crer em Cristo. Escolha aceitar Jesus. Porque se você não vier pelo amor, você vem pela dor. Conversa, meus irmãos. Conversa. Está aqui. Existe algo mais doloroso do que viver essas circunstâncias aqui, meus irmãos? Meus irmãos, há pouco tempo, nós passamos por uma quarentena, um lockdown, e teve gente que se matou, teve gente que se desesperou, não é? E aqui, na Igreja Bíblica Monte Sião, até onde eu sei, ninguém passou fome. Passaram? Ninguém passou fome. Ninguém teve gafanhoto destruindo nada. Ninguém teve que enterrar um filho jovem. Ou melhor dizendo, ninguém teve que não enterrar um filho jovem porque o corpo ficou em estado de putrefação. Por algum motivo. Ninguém. Imagine a gente tendo isso aqui sobre nós. E imaginar que isso não vem na mão de Deus. Meus irmãos, os irmãos há de lembrar que eu sempre estou aqui pontuando isso aqui. Se nós perdermos a percepção de soberania de Deus, a gente se desespera. Por mais que seja duro isso aqui, meus irmãos, que falei até agora, vindo das mãos de Deus, se a gente se reconhece como salvo na pessoa de Cristo, meus irmãos, isso é graça. Isso é Deus, de fato, nos chamando ao arrependimento. Mas que nesse caso aqui, não era para chamar ao arrependimento. Era só para provar o quanto o coração deles estava endurecido. Agora veja. Se você não percebeu, ponto 2 agora. A obstinação de Israel está por 5 vezes aqui demonstrada, todas as vezes que sempre após dessas ações de Deus, de juízo, né? Mandar fome é juízo. Porque tem gente que acha que o juízo de Deus vai ser só no final. Não, Deus já faz juízo hoje. E sempre fez. Começou lá com Adão, quando eles pecaram e começou o juízo de lá. Agora, existe um juízo final. Isso é fato. Mas nós não podemos nos prender só ao juízo final. Deus já faz juízo aqui. Então, dentro de todo esse contexto aqui, eu acredito que as pandemias, as guerras que estão surgindo, tudo é juízo de Deus para o mundo. E castigo e punição de Deus para os seus. Toda sentença do Senhor, aqui, ela vai terminar a semelhança do que termina o verso 6, ó. Mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Mas vocês não se converteram a mim. Um contraste, né? O mais. Eu fiz isso, no caso. Eu produzi fome, seca, escassez, destruição, morte. Mas vocês não se converteram a mim. Esse se converter aqui, não entenda como primeiro pensamento a salvação.
mas se converteram aqui, dentro desse contexto aqui, a primeira percepção que a gente tem que ter é de mudar o caminho de pecado. Como é que eles estavam vivendo? O contexto imediato nos diz, de forma de opressão, de luxo, de busca por prazer, de hipocrisia, de cultuar a Deus, não da forma como Deus queria, ou seja, com o coração, a motivação correta. Eles precisavam converter esse caminho, eles precisavam voltar para o caminho do Senhor. Aí uma segunda implicação é salvação também. Mas a priori aqui Deus está tratando com o seu povo. Mude, mas vocês não mudaram. Por mais que eu pese a mão sobre vocês, vocês não se convertem, não mudam a direção, não se voltam para mim. Por que eles não faziam isso? O que estava acontecendo, meus irmãos? Pelo menos eu enumero aqui, verso 6, verso 7, verso 8, verso 9, verso 10, verso 11, 4 coisas que faltavam a eles. E que isso é muito, 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 muito corriqueiro. Na minha vida e na sua vida. Quando eu olho para a ação de Deus no verso 6, Deus trazendo fome, e eles não se convertem, não se arrependem, o que está faltando para eles aqui, meus irmãos, é entendimento. Eles não param e pensam, mas por que isso está acontecendo? Perderam o senso de soberania de Deus. O pecado deixou eles tão endurecidos que eles não paravam para pensar. E onde é que está vindo isso? Não tinham entendimento. E por não ter entendimento, a coisa piora, como o texto vai dizer, verso 7, retive chuva, fiz chover sobre uma cidade, outra não. Vocês foram 2 ou 3 cidades para beber água, mas não conseguiram matar a sede. Se está faltando entendimento, está faltando discernimento. Não conseguia discernir. Por que isso está acontecendo? Normalmente a gente peca nessas 2 faltas aqui. O Senhor Jesus, quando está lá falando o sermão profético dele, Mateus capítulo 24, os discípulos querem saber quando é que vai ser o fim, como é que a coisa vai acontecer. E Jesus chama eles a atenção e diz, cuidado com os falsos mestres, os falsos profetas, ou seja, busque entender e discernir que essas coisas vão acontecer, mas depois ele diz sinais. Sinais que, tipo isso aqui, fome, miséria, guerra, peste, um monte de coisa, ele diz lá. Quando essas coisas começarem a acontecer, tenham discernimento. Sou eu preparando o mundo para a minha chegada. E ele vem preparando isso, meus irmãos, desde a subida dele. Vem preparando o mundo para a sua volta. Aí eles perdiam, porque não tinham discernimento. Quem não tem entendimento, quem não tem discernimento, olha o que o verso 9 vai dizer aí, Eu os castiguei com crestamento e a ferrugem, os gafanhotos devoraram as hortas e as vinhas e as figueiras e as oliveiras. Mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Não tem memória. Não lembram. Eu lembrei aos irmãos aqui que quando Joel escreveu a sua profecia, está lá, os gafanhotos. Nós que não vivemos aquilo. Na hora que eu li esse texto aqui, na hora me veio a cabeça. Isso aqui que ele está falando, Joel falou o que aconteceu. E eles ouvindo isso, vivendo isso, não lembravam. Não lembravam porque não tinham discernimento, não tinham discernimento porque não tinham entendimento. E o que é que estava obscurecendo isso deles? Pecado, meus irmãos. O pecado deles. A obstinação em pecar. Mas tem um ponto aqui crucial que está no verso 10 e 11, que é o clímax da ação de Deus, de juízo, de punição sobre esse povo. Por isso que eles não tinham memória, por isso que eles não discerniam, por isso que eles não tinham entendimento. O que é que o verso 10 e 11 diz? Vamos repetir aqui. Enviei peste sobre vocês, assim como havia feito no Egito.
no Egito. Matei os seus jovens. Deixei os seus cavalos fossem capturados. Fiz com que o mau cheiro dos acampamentos chegasse aos seus narizes. Mas vocês não se arrependeram. Destruí algum de vocês como Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Vocês foram como toco de lenha tirado do fogo. Mas não se converteram a mim, diz o Senhor. Ele traz o Egito, traz Sodoma e Gomorra. No Egito nós já falamos aqui. A lembrança das pragas, do poder de Deus devastador que aconteceu ali. Das rãs, dos piolhos. Aí depois o Senhor, no verso 11, associado à palavra destruição, ele faz conexão com quem? Sodoma e Gomorra. Todo mundo sabe aqui a história de Sodoma e Gomorra, né? Tá lá Ló, vai acabar, sai com a tua família, porque Deus vai mandar fogo do céu, vai acabar com tudo, né? E o pecado deles não era diferente do deles aqui, não. Por isso que está aqui Sodoma e Gomorra. Era o pecado de promiscuidade, depravação sexual, de opressão aos pobres, como Ezequias vai dizer. Eles oprimiam os pobres e viviam uma vida de luxúria. E Deus foi lá e acabou. Alguns comentaristas entendem isso aqui como realmente uma destruição por terremoto, por fogo. Outros querem acreditar que essa destruição aqui, do verso 11, são os assírios chegando. Eu acredito na primeira opção, que é Deus destruindo mesmo, com fogo, derrubando tudo, um terremoto e tudo mais, comparado com o que ele coloca aqui em Sodoma e Gomorra. Então, o que é que estava faltando para eles aqui? Quando eles escutam o Egito, quando eles escutam Sodoma e Gomorra, que ambos tiveram a mão poderosa de Deus intervindo sobre eles. O que é que estava faltando para eles aqui? Temor, irmãos. Perderam o temor. Totalmente o temor. Aí isso explica eles não se ligarem com os fatos que foram declarados no verso 9, a memória deles era totalmente apagada contra essas coisas, não tinham discernimento e não tinham entendimento, perderam o temor. É por isso que às vezes a gente vê certas coisas acontecendo e a gente diz exatamente isso. Pai fulano perdeu o temor a Deus. Como é que ele faz um negócio desse? Como é que ele vive assim? Pecado, irmãos. E essa obstinação pelo pecado nos ensina pelo menos 3 coisas aqui, meus irmãos. 3 verdades. A primeira delas: eles não conseguiam relacionar essas punições com o pecado deles. Com sinceridade. Quando a pandemia chegou aqui, há 2 anos atrás, né? Mais ou menos. Que teve o lockdown e tudo mais. Passou pela sua cabeça que Deus estava fazendo isso e que Deus estava fazendo isso por causa do seu pecado, do nosso pecado? Passou pela sua cabeça isso? Segundo, o que a gente aprende aqui é que sofrimento, por si mesmo, não pode levar o pecador ao arrependimento. Está aqui uma prova. 5 vezes foi enfático. Não se arrependeram, não se converteram. Então não pense você que sofrimento faz alguém se arrepender. Terceiro, quando o indivíduo perde o temor a Deus, isso é sinal que o amor dele pelo pecado é muito maior. Muito maior. É ridículo isso, né, irmãos? Mas quando o indivíduo perde o temor a Deus, ele está dizendo que o amor pelo pecado dele é infinitamente maior, é tão grande, que faz ele se desaperceber
que existe um Deus soberano que não tolera pecado, que pune. Esse é o Deus que tinha acabado de falar: eu juro na minha santidade que eu vou punir vocês. E ele começou a sua profecia dizendo: primeira, segunda, terceira, eu não vou tirar a minha mão, eu vou punir todos vocês. Que é exatamente isso que ele diz, ó. Nosso terceiro ponto aí, ó. Verso 12 e verso 13. Quando vem o portanto. Portanto. Portanto o quê? Por vocês não se converterem a mim. É aqui, meus irmãos, que vai separar o chamado arrependimento para agora dizer: não tem mais jeito, eu vou punir vocês. E de fato a gente entende que isso aconteceu. Mas olha o que o Senhor vai dizer aqui. Portanto, assim farei com você, Israel. E por que farei isso com você? Prepare-se, ó Israel, para se encontrar com o seu Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. O verso 11, ele vai terminar dando, como sempre acontece aqui, um lampejo de graça, de misericórdia. Por que eu digo lampejo? Porque o foco aqui é Deus querendo dizer: olha, eu faço mal. O mal. Qual foi o mal? Fome, morte, destruição, seca, praga, peste. Eu faço mal. Assim como eu fiz com o Egito, assim como eu fiz com Sodoma e Gomorra. Mas o finalzinho do verso 11 ele diz: vocês foram como um toco de lenha tirado do fogo. As palavras de Deus que ele chama, sempre vai ter aqueles que vão se arrepender, meus irmãos. Sempre vai ter aqueles que vão se arrepender. Mas aqui é Deus querendo dizer que a maioria vai receber punição. Mas que sempre terão aqueles que ouvirão a voz de Deus e vão ter entendimento, vão ter discernimento, vão ter temor a Deus e vão dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Sempre vai ter. Mas a ênfase que o Senhor quer dar aqui é como o pecado afronta a Deus e como o pecado, de fato, faz adoecer o coração. Nós vimos aqui, na nossa leitura inicial, o salmista ali falando, reconhecendo que ele é pecador, e ele pede a Deus para que Deus não venha castigar ele com ira. Porque ele conhece o coração dele, no sentido de saber o quanto ele é propenso a pecar. Muitas vezes a gente esquece disso. E por esquecer disso, a gente vai se associando ao pecado e nem percebe que está perdendo o discernimento, o entendimento, o temor. Aí o Senhor marca o encontro. Não para passar a mão na cabeça. Para dizer: agora você vai apanhar. Não tem mais jeito. Eu fiz de tudo. Dei uma igreja para você ouvir a pregação, para você ir ouvir sermão. E você negligencia. Vive a sua vida como você quer. O pecado é gostoso, é cheiroso e você vai se lambuzando com ele. Aí eu mando umas consequências, umas circunstâncias. E você nem se percebe que sou eu lhe chamando a atenção. Eu tiro o seu emprego. Eu coloco em você uma enfermidade. Eu coloco em você uma angústia. Eu coloco em você medo, pânico. Eu toco em alguém que você acha que é a sua existência de vida. E mesmo assim você não se toca. Aí ele diz isso: se prepare para se encontrar com seu Deus. Encontro com Deus. Eu fui de uma denominação que tinha final de semana, tinha encontro com Deus. Encontro com Deus. Todo final de semana tinha encontro com Deus. E todo mundo queria para esse encontro com Deus. Aí quando se fala encontro com Deus, e a própria Bíblia também mostra que em alguns momentos foram momentos maravilhosos de ver o poder sobrenatural de Deus agindo, Deus curando,
Deus fazendo prodígios e maravilhas. Mas esse encontro aqui é um encontro para ter um lombo coçado, com o cinturão de Deus. Quem é filho aqui entende. É aquele encontro com a sua mãe e seu pai. Se você vai chegando em casa, ela está com as mãos aqui para trás, pode entrar. Aí você diz assim, posso, mãe? Posso, pai? Pode. É agora que o senhor quer conversar comigo? Agora que a senhora quer conversar comigo? Entre, meu filho. Entre. Mas você sabe que está ali na mão dela, não é um chocolate, não é um presente, é o cinto, é a chinela. Antigamente, era um pedaço de pau mesmo. Tinha filho que era de pau. Aí você percebe que esse encontro é diferente. Pois pronto. É esse encontro aqui. Esse encontro aqui, aí sim, é o da Assíria. Um dos povos mais cruéis que a Bíblia registra. Lembra do sermão passado? Pegar como peixe, anzol, arpão. Vai ser com requinte de crueldade. Deus para com os seus. E o verso 13 é para dizer quem é esse Deus. Quem é esse Deus que está marcando o encontro com seu povo? Quem é esse Deus que disse que fez isso? Está aí, ó. Porque ele, quem forma os montes, cria o vento e declara aos seres humanos qual é o seu pensamento. Ele faz da manhã trevas e anda sobre os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Para quem perdeu o temor, o entendimento, o discernimento, tinha que terminar ouvindo isso aqui. O que é isso aí, meus irmãos? Nada mais que o Deus soberano. O Deus que é onisciente, onipresente, onipotente. Onisciente. Conhece todos os pensamentos. Onipresente. Os olhos dele está em todos e em tudo que é lugar. Onipotente é o Deus que cria. Olha aí, ó. Porque é ele quem forma os montes. Para mim, um monte mais conhecido, que sempre está na minha memória, é o Monte Guaramiranga. Todas as vezes que eu vou a Guaramiranga, eu olho aquele negócio ali e digo, meu Deus, que coisa fantástica, os desenhos dos montes, aquela coisa. Logo me vem à mente quanto Deus é poderoso, o quanto Ele é onipotente. Aí o texto vai e diz, ó, cria o vento, olha aí a onipotência, cria o vento, a onisciência, e declara aos seres humanos qual é o seu pensamento. O salmista diz, antes que venha alguma palavra à minha boca, tu já sabe. Deus não adivinha pensamento, Ele sabe, é diferente, porque adivinhar é coisa do capeta. Ele sabe o que você está pensando agora olhando para mim. Exatamente o que você pensou agora. Eu vou dizer mais, que você vai pensar daqui um segundo. Ele sabe. É esse aí que está dizendo, ó, se prepare para se encontrar comigo. E o texto vai mais. Faz das trevas da manhã, trevas. Olha aí. Que transforma aquilo que parece ser agradável em não agradável. Porque normalmente claridade, a ideia de bom, beleza, escuridão, normalmente a gente usa para dizer não estou bem. Fundo do poço é escuro, né? A gente tem que ter cuidado de começar a falar aqui que o pessoal pega a gente achando que a gente está tendo preconceito, né, irmão? E olha que impressionante que ele vai dizer agora. E anda sobre os altos da terra.
A minha impressão é que Deus, quando fala essas coisas, já diz, olha, eu criei os montes. Aí você olha para os montes. Eu crio o vento. Aí você fica pensando no vento circulando ali nos montes. Aí ele se volta para dizer, olha, eu conheço você. Eu sei do seu pensamento. Eu criei você. Olhe, luz e trevas é eu que controlo. E eu estou acima de tudo isso. Eu sou um Deus que intervém, mas eu sou superior. Alguns comentaristas dizem que essa expressão, e anda sobre os altos da terra, era uma indireta para o seu povo que estava idolatrando os deuses, que normalmente tinham nome de montes, que normalmente se dava a eles um poder. E Deus diz assim, eu estou acima deles, muito, 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 muito mais. Vocês, por perder o temor a mim, sacrificam e cultuam a esses deuses que não podem fazer nada por vocês. Não pode fazer nada com vocês. Mas eu, que criei os montes, que criei o vento, que sei dos pensamentos de vocês, que tenho um poder para fazer escurecer e ficar claro. Eu estou acima, muito acima, e sou reconhecido como o Senhor, Deus dos exércitos. Hã? Vocês têm medo dos exércitos humanos? São todos usados por mim. Meus irmãos, que majestade essa de Deus. Poder absoluto, um poder transformador, um poder que é presente hoje. Agora. Não pense você que essa guerra que está acontecendo lá, da Rússia contra a Ucrânia, Deus está por trás daquilo dali. Deus está querendo dizer alguma coisa para nós. Deus está querendo chamar a atenção da gente. Aí a minha pergunta é a mesma. Você já associou tudo isso que está acontecendo hoje, as pestes, as escassez, as pragas, a destruição, tudo de ruim que está acontecendo nesse mundo. Você já pensou que pode ser pelo seu pecado, ou pode ser pelo pecado que você olha e você não confronta? Meus irmãos, isso é sério. O profeta Amós, ele se levanta no meio de uma prosperidade e chega para o povo de Deus e diz assim, está errado isso aí. Esse rei que está sobre vocês, por mais que ele tenha trazido essa segurança, essa estabilidade financeira, política, econômica, está errado. Ele não me adora. Olha o que ele fez, ele construiu uma réplica do meu templo e colocou lá bezerros para ser adorado. E vocês estão compactuando com isso. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora para vocês. Isso nunca deixou de acontecer. Governos humanos são levantados por Deus, mas muitos deles foram levantados por Deus, a gente não entende o porquê, mas foram levantados por Deus para afrontar a Deus. E nós, como cristãos, temos responsabilidades de confrontar, desde que fira a vontade de Deus. Se isso acontece, somos responsáveis. Então veja bem o que eu vou dizer aqui. Se você, muitos cristãos aqui, colocaram governantes, seja vereador, seja deputado, seja o que for, conscientes de que eles pregavam e ensinavam coisas contrárias à palavra de Deus. E você foi lá e deu um voto de confiança a ele. Irmãos que votaram em quem é a favor do aborto, em quem é a favor ideologia de gênero, crentes que votaram em candidatos que é contra a família, que família não é mais homem e mulher, pode ser homem com homem, mulher com mulher, homem com cavalo, com vaca, com boi. E você foi lá e
deu confiança a ele. Homens com passado e reputação totalmente aniquilada, comprovada. E você foi lá e deu seu voto de confiança a ele. E aí o mundo começa a piorar e você acha que você não tem responsabilidade nenhuma com isso. Você andar pelas ruas e achar normal. Homem com homem, mulher com mulher. Você achar normal, normal, normal. Filho dizer, cala a boca, velho. Você achar normal. Homens se vestirem como não é como mulher. Como é que eu posso dizer? Sei lá, um negócio esquisito. E você acha normal, normal, normal. O que é que esse texto nos ensina, meus irmãos? Nós fomos chamados para ser sal e luz nesse mundo. O povo de Deus aqui nesse tempo deixou de ser sal e luz e foi totalmente corrompido pela influência do mundo deles. Começaram a adorar a Deus como eles adoravam seus deuses. Começaram a buscar a sua prosperidade e a sua riqueza como o mundo deles buscava, desvalorizando as pessoas. Aí hoje eu pergunto, meu Deus, isso que está acontecendo no mundo, o ponto que chegou que você não pode mais confrontar ninguém. Porque, você está sendo preconceituoso, você está sendo indelicado, você está sendo intransigente. E aí o mundo está acontecendo coisas que eu e você nunca vivemos. Aí você pensou, será que eu tenho participação nisso? Direta ou indiretamente? Direta, você está no pecado. Indireta, você vê o pecado e não afronta. Você vê o pecado e anda com ele. A Bíblia diz que nós não devemos andar nem se assentar com os escarnecedores. É impressionante, muitos cristãos aí. Algumas aplicações finais. Primeira delas que esse texto aqui nos ensina, a importância do arrependimento. Israel aqui foi punida por sua falta de arrependimento, não quis se converter. Enquanto Deus fez de tudo, levantou o profeta e agiu nas circunstâncias, mandou peste, fome, praga, mandou tudo. E o povo ficou sem entendimento, sem discernimento, sem temor. Segunda coisa que esse texto nos ensina, que Deus faz justiça, meus irmãos. Deus pune pecado. Às vezes, pessoas que acham que está sendo punido é a perseguição de Satanás. Você veja que lá em Joel, quando Joel começa a falar o que vai acontecer, em momento nenhum Joel diz assim, levante as mãos e orem e repreenda esse mal que vem. Não. Ele diz, se arrependam. Aí tem um bocado de crente dizendo, pastor, ora aí, porque o inimigo se levantou contra mim. Lá em casa está todo mundo doente, o marido perdeu o emprego. Aí, ora aí, para repreender esse mal. Aí se um pastor for o pastor aqui da Bíblia, vai dizer assim, e conhecendo, não vem para o culto, não vem para a igreja, não está nem aí, só vive atrás do ouro. E aquela curva toda vai dizer assim, rapaz, eu não vou orar não, porque Deus está fazendo isso aí. Para ver se tu cai na real. Ele não te chamou para tu viver em função disso. O dinheiro é bom, a gente precisa pagar as contas, comprar algumas coisas legais. Mas tu foi chamado para viver em função disso, não. Deus pune pecado. Terceira coisa, que era para ser óbvia, a gente se esquece. Todo pecado tem consequência, irmãos. E qual foi a consequência para eles aqui? A Síria chegou. E eu convido os irmãos, leiam a Bíblia. Vá ler lá 1ª e 2ª Reis. Vá lá ver o que foi que aconteceu com esse pessoal. As consequências da obstinação deles por pecado.
Então a passagem nos lembra que o pecado tem consequências. Israel foi punido por seus pecados. Isso deve nos lembrar de que nossas ações têm consequência também. Devemos ser cautelosos em nossas escolhas e nos arrepender rapidamente. E por fim, a importância da obediência. A passagem destaca a importância da obediência a Deus. Israel foi punido por sua desobediência. Isso deve nos lembrar de que a obediência a Deus é crucial para o nosso relacionamento com Ele e para a nossa vida em geral. Devemos estar sempre dispostos a obedecer a Deus em todas as áreas de nossas vidas. Se a gente desobedece a Deus, aí eu vou terminar aqui com um texto maravilhoso. O nosso Deus é um Deus de aliança. Mas a gente só quer lembrar das promessas. Não é? Beleza. Então quero que você se lembre dessa promessa aqui. Deuteronômio capítulo 28. Olha aí. Deuteronômio capítulo 28. Abriu aí? Marca na tua Bíblia aí, para tu nunca esquecer. O capítulo 28, ele é dividido em duas partes. Bênção e maldição. Bênção e maldição. As bênçãos vão do verso 1 até o verso 14. Agora, as maldições vão do verso 15 até o 68. Então, só olhar assim, já sabe que a maldição é bem maior. Eu não vou ler o texto todo, né? Eu só quero ler o primeiro verso. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos, ou seja, obedecer, que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Aí ele vai dizer, só coisa fantástica, meus irmãos, só coisa boa. Mas, ele também vai dizer, verso 15, porém, se não derem ouvido, ou seja, se não obedecerem, se não derem ouvido, não quero entender, não quero discernir, não vou temer isso, olha o que ele vai dizer, seu Deus, deixando de cumprir, de novo, de não obedecer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje lhe ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas estas maldições. Leia em casa. Leia em casa que você vai ver maldições semelhantes a que nós vimos hoje aqui, do verso 6 ao 11. Peste, fome, destruição, morte, seca, gafanhoto. Você vai ver aí. Nosso Deus é um Deus de aliança. Se a gente obedecer, é bênção. Se a gente desobedecer, tem consequência. Está aí. E está vindo da mão dele. Que Deus tenha misericórdia de nós. E você guarde isso, a importância da obediência, que todo pecado tem consequência, que Deus faz justiça, que Ele pune, que é importantíssimo se arrepender todos os dias. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por mais uma oportunidade de falar da Tua palavra. Que todos os nossos corações aqui nessa noite tenham sido sacudidos, Senhor, pelas verdades desse texto. E que, de fato, haja conversão no meio do Teu povo. Conversão para a santificação e conversão para a salvação, Pai, eu te peço. A Tua graça foi oferecida aqui, ao alertar aqueles que não Te conhecem, que existe sim um preparo para um juízo final. Mas até lá, a Tua graça ainda está à disposição. Que Tu, por misericórdia, alcance corações se rendendo a Ti, em nosso meio. Em nome de Jesus, é que eu te rogo e te agradeço, Deus, por tamanha oportunidade. Amém. Meus irmãos.